Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo nesse dia de inverno aqui no sudeste do Brasil, bem friozinho, hoje bem geladinho, estamos agora com 15 graus aqui em São Bernardo do Campo, cidade fria do ABC Paulista, seja muito bem-vindo. Estamos extremamente felizes em nos encontrar aqui novamente. A você que nos acompanhará em outro horário, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho. Por quê? Porque a felicidade são momentos que vive, construa, brilhe comigo. Somos luzes, somos muitas luzes, mas muitas mesmo. Agradecendo principalmente aqui a oportunidade pela Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do Tavares, e a Rádio Deus Conosco, do Rio de Janeiro, que retransmite a programação, bem como o canal Renovando Consciências, que também faz a retransmissão de alguns programas, e daqui também de alguns programas de lá. Para você que está chegando, dê o seu bom dia, diga de onde você está se manifestando. Vamos então começar? A nossa mensagem de hoje vem do livro Sol do Amanhecer, pelo Espírito Hamed e a psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Certas fixações, pelo desempenho perfeito, são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vai gostar mais de você. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Devemos aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Trabalho árduo que nos exige um processo contínuo de autorreflexão
em busca do autoconhecimento. Essa mesma autorreflexão, tão falada, tão orientada pelo ensino dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, tantas vezes sendo chamada a nossa atenção de que o processo autorreflexivo nos leva ao autoconhecimento. Automaticamente, quando da compreensão, do aceite, do entendimento, há também o autoequilíbrio. Fórmulas não existem. Existe, como foi dito na mensagem, ações, dar o primeiro passo, principiar o processo de que preciso de ajuda e buscar essa ajuda. Pois bem, em função disso, percebemos que muitos irmãos nossos, sejam daqui da nossa convivência, seja de outras localidades, seja do mundo afora, vivem um processo, parece que aumentado de desequilíbrio, de desencontro, de desconcerto. O que está acontecendo no mundo? Por que estamos vivendo dias tão difíceis? Nos últimos anos, tem se discutido e refletido muito sobre tudo o que está acontecendo no mundo e, principalmente, no nosso mundo interior. Esse tipo de discussão cresceu muito na pandemia, durante o período da pandemia. E, ora, ainda bem, não diminuiu. Os caminhos estão conduzindo mais e mais e mais para processos internos de reflexão. Nos dizeres de Emmanuel, na mensagem Revolução Espiritual, que dá o nome ao nosso encontro de hoje, Emmanuel nos diz, abro aspas, a revolução preconizada é toda de natureza espiritual, começando no eu, desenvolvendo-se no mundo individual e projetando-se, assim, mais luz no caminho da coletividade, saindo do pequeno, do interior e seguindo para o todo. Para conversarmos sobre esse tema tão interessante, trouxemos para o encontro, mais uma vez, ela, que não podemos nunca jamais deixar de lado, a nossa queridíssima Miriam Guedes. Muito bom dia, Miriam. Seja muito Bom dia, tudo bem? Você me escuta bem aí? Será que todos me escutam bem? Eu estou escutando muito bem, espero que também os nossos queridos colaboradores. E Bom falando... dia, querida, muito obrigada novamente por essa oportunidade de bater um papo que com certeza vai me fazer sair maior daqui. Com certeza nós todos vamos sair maiores. Miriam é uma queridíssima que retornou já algumas vezes aos encontros aqui no programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Conhecemos Miriam a partir de um dos encontros que ela teve no programa que é dirigido pelo Davidson Borges, também aqui nesse canal, chamado Energia do Bem-Estar. E nos apaixonamos por Miriam desde então. Desde então a buscamos várias vezes para que ela trouxesse aqui um cadinho desse seu imenso conhecimento. Para quem não teve a oportunidade ainda de ouvir Miriam Guedes, né? Como ela mesma costuma dizer, integra conhecimentos na biomedicina, biopsicologia, yoga terapia, programação neurolinguística, pensamento sistêmico, constelações familiares, comunicação não violenta, arte de anfitriar, conversas significativas e, dentre outras, também tecnologias e metodologias individuais e grupais. Ela também atua na saúde integral, psicofísico-espiritual, né? E também junto
oferece com esse trabalho, né, as pessoas experimentarem a possibilidade de um maior alinhamento com a vida clara e leve, solo e coletiva. Gente, essa mulher é demais, ela é incrível, eu sou suspeita porque eu adoro conversar com ela. Então vamos lá, hoje o nosso bate-papo trata-se de revolução espiritual. Emmanuel, Miriam, nos diz nessa mensagem, a qual nós separamos uma única frase, né? Que essa revolução espiritual, ela só assim o é porque ela é de natureza espiritual, porque somos seres espirituais. Isso que vivemos agora é apenas uma experiência numa existência corpórea. E diz ele ainda que deve começar dentro da nossa natureza individual para depois se desenvolver e partir para o coletivo. Como sempre, você conhece a dinâmica do nosso encontro semanal aqui. Fica à vontade para abrir esse assunto, essa, entre aspas, né, discussão, na verdade é reflexão, e a gente vai aí se falando conforme a gente faz sempre. Quando necessário uma intervenção, mas o que eu gosto mesmo é de escutar você. Vamos lá? Eu vou ficar à vontade porque eu sempre fico, né? Quer dizer, eu sou revolucionária a ponto de ficar à vontade até quando talvez eu não deveria. Mas é uma grande responsabilidade com essa descrição que você deu de mim, porque assim, dá a impressão que... Mas foi tão bom você falar sobre isso, você fala um pouquinho do que eu estou nessa vida, você me oportuniza começar dizendo que conhecimento é muito bom. Eu sou uma pessoa inquieta, né, como eu costumo dizer para os meus pacientes, um ENEA tipo 7, aventureiro, que com uma gula mental de querer saber sempre mais, com certeza deve existir uma explicação espiritual para isso. Mas é importante dizer que conhecimento sem ação nos deixa estagnados e nos leva a lugar nenhum. Então, eu acho que essa é a primeira revolução. Emmanuel, obviamente, fala de uma forma extremamente sintonizada com Joana de Ângelis, aliás, não é? Eu fico imaginando ambos na espiritualidade, passeando, batendo altos papos, assim, e não só eles, não é? Imagine um círculo de conversas profundas, não é? Com Hamed, com Dias da Cruz, com André Luiz, Emmanuel e Joana, e tanto, imagina, né? Doutor Bezerra, e a gente vai aqui falando. Manuel Filomeno de Miranda, né? A revolução. Eles falam de uma forma muito alinhada sobre a necessidade dessa revolução começar dentro, porque esse foi o ensinamento básico de Jesus. Basta a gente ir nos evangelhos para ver, né? Ele disse. Então, Jesus chega dizendo, não vim derrubar nada que já era conhecido para vocês, ou seja, eu não vim aqui para derrubar as leis, mas vim mostrar a vocês uma nova forma de poder cumpri-las. Então, eu chego dizendo que eu não deixo de reverenciar o que houve antes, porque foi muito necessário para todos os processos evolutivos da humanidade, mas chego também dizendo que daqui para frente a gente precisa fazer diferente. E foi como Jesus fez. Fazer diferente significa sem alarde, cuidando muito do ego, que é muito importante para nós, porque o ego é uma parte importante. Eu tenho sempre uma preocupação de trazer isso, porque às vezes a gente fala do ego, Joana fala muito de trabalhar o ego, e as pessoas ficam pensando que a gente precisa eliminar o ego. Não podemos, porque o ego em algumas correntes da psicologia, considerado a nossa própria personalidade. E é aí que nós precisamos cuidar. Que Jesus dizia, tem que fazer, e não tem que fazer só por você,
tem que fazer pelos outros, que aí a gente também já entraria num outro tema, que seria a prática da caridade, tão experimentada na doutrina espírita, mas voltando para essa revolução, a gente só pode fazer, nós só podemos fazer alguma coisa se for de dentro para fora. Tudo aquilo que nós fazemos como cópia, vale a pena também, né? Então, para não ser incoerente, para não ser inconsistente, vamos falar que a criança aprende a partir do exemplo dos pais. Então, é muito importante que os pais realizem para que a criança, modelando os pais, possa também realizar. Porém, com o tempo, esta criança vai aprendendo também com os próprios pais os paraquês determinadas realizações. Precisa ter um sentido interno. Então, eu fui buscar um pouco ali em 2 obras da Joana, Jesus e Revolução, no capítulo 74, e Jesus e a Atualidade, onde ela repete, dizendo que as revoluções se estabelecem no nosso planeta desde que o homem aqui habita. É um fato. Ou nós não estaríamos no ponto em que nós estamos, talvez nós estivéssemos ainda vivendo a nossa pré-história. Então, muitas revoluções aconteceram e foram operadas pelo homem em favor da sociedade a partir das necessidades que esse homem vem detectando, a partir das imagens internas que ele faz dessas necessidades. Só que o que é interessante da gente pensar é que ela nos provoca, Helenice, dizendo assim, essas revoluções que vêm sendo feitas desde a criação da humanidade e desde que a humanidade habita a Terra, este planeta, têm sido feitas individualmente ou têm sido feitas egoicamente? Têm sido feitas para a sociedade ou em favor de um? Então vamos pensar, tem alguém que sente uma necessidade específica de mudar alguma coisa, e esse alguém expressa essa necessidade que sente e vai sendo seguido por outras pessoas. Faz sentido? Assim, Jesus mostrou para nós as revoluções que eram necessárias. Quando ele veio, em pouquíssimos anos, porque ele sabia exatamente, ele tinha um propósito que não perdia de vista, e ele sabia exatamente o que tinha que cumprir aqui, e ele sabia exatamente que era aquele o tempo. Ele fez todas as revoluções que nós podemos imaginar, mas a pergunta é, será que nós observamos todas? Tá bom. Mas muitos exemplos de Jesus foram escritos, né? Ficaram aí para nós. É verdade, ficaram. Mas será que nós temos dado atenção a essas orientações que Jesus nos deu enquanto esteve aqui e que fez e que realizou? Porque, de novo, não é só ter o conhecimento, não é só saber que eu preciso fazer, mas é realizar. Eu vou abrir um espaço para você agora mesmo, mas eu queria, nesse ponto da nossa conversa, recuperar parte desse texto do Emmanuel que você trouxe, que é o fato também de nós sermos socioculturalmente formatados, e não por maldade, mas por amor, dos nossos pais e da sociedade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal coisa, tem que ir para a escola, tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser um bom profissional, tem que ter um bom emprego, tem que ganhar bem, tem que. Eu adoro falar dos tem que. Uhum. Tudo que é tem que é orientação, é direção. Direção que alguém está dando não necessariamente significa obrigação. Por quê? Se eu tomo esta direção e não faz sentido para mim, para que eu tomo esta direção?
É a pergunta. Então, nós vamos sendo amadurecidos pelos nossos pais e parentes ao longo das nossas infâncias e juventude, mas é chegado o momento de fazer isso que Joana nos pede, que é olhar de dentro para fora. Se eu tenho imagens internas de desesperança, de negatividade, sentimentos egoístas, é isso que eu vou projetar para o mundo. Já, se eu tenho imagens internas de desejos de realização que são benéficos, de positividades, de coisas boas, é o que eu vou projetar para fora. Então, antes de propor alguma revolução fora, eu preciso fazer essa revolução aqui dentro de mim para entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui e para onde eu estou caminhando. Ou seja, eu preciso fazer algumas revoluções filosóficas e culturais internas, dentro do caminho do autoconhecimento, da autopercepção, da autoavaliação, para então, com um pouco mais de clareza, propor essas revoluções para fora. Desde que sejam revoluções que nos libertem das amarras que nos limitam. Porque essa foi a proposta de Jesus. Jesus chegou aqui e falou, olha, tá, tudo muito bem, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Isso sou eu que estou falando, porque, na verdade, ele nem falou isso. Ele agiu, né? Ele foi agindo em todas as áreas onde, obviamente, com o seu conhecimento e percepção iluminadíssima, ele verificou que tinha que mexer, e ele foi mexendo. E se você for voltar na história, você vai ver que ele mexeu nas áreas que eram mais limitantes para nós. O ego, a necessidade do ego, do individualismo, a necessidade de poder, necessidade de posição. Veja, ele chega num período, você há de convir, em que nos relata muito bem, por sinal, há 2000 anos, 50 anos depois, em que os cultos religiosos eram feitos aos deuses vários e diversos, cujos representantes eram os imperadores. E que eram pessoas extremamente egóicas, teoricamente, um pouquinho diferente do que a gente vive hoje, tá, Helenice? Quero que ninguém imagine que eu estou falando de 2023, não. Nós estamos falando de mais de 2000 anos. Imperadores que, representantes dos deuses que eram extremamente beligerantes, se compraziam na dor, na morte, porque eram métodos de punição que existiam na época. Então, essas coisas precisavam ser revolucionadas. Se a gente volta na crucificação de Jesus, quem que de fato, vamos lá, quem de fato, eu já me fiz essa pergunta várias vezes para mim mesma. Provavelmente eu estava lá, talvez você também tivesse, vários de nós aqui. Quem que de fato decidiu pela crucificação de Jesus? Foi o imperador ou foi o povo? O povo beligerante que precisava de uma mortificação, que precisava de uma demonstração de poder, porque era também como o povo, modelando os grandes, agia entre si. Então, foi o povo que definitivamente pediu a Pilatos que Jesus fosse colocado na cruz. Aí vamos dizer, mas não foi a totalidade do povo, mas é aí que está a revolução. Aqueles que pensam diferente, que sentem diferentes e detectam diferentes necessidades, precisam realizar isso no mundo, de modo a exemplificar e modelar outras pessoas que venham fazer o que seja bom, o que seja positivo, o que livre das amarras, o que transforme conjunturas humanas e sociais de leis políticas, que são coisas que têm datas de expiração.
Mas a boa nova que Jesus trouxe para a gente não tem data de expiração. Ela vem servindo desde que ele nos deixou essa boa nova e deverá servir para muitas outras gerações depois da gente. Então, aqui eu chego de novo na parte inicial da nossa conversa, que Emmanuel traz nesse parágrafo de um texto maravilhoso, né? O texto todo é maravilhoso. É muito bom. Que você me mandou e eu amei, que Emmanuel traz e Joana também traz, da necessidade de nós olharmos para as nossas sombras, para os instintos de sobrevivência selvagem que nós trazemos de muitas encarnações, o individualismo que nós trazemos de muitas encarnações, o poder e a dominação que nós trazemos de muitas encarnações, cravadas nos nossos perispíritos. E é o aqui agora que nós precisamos modificar essas nossas propensões, estarmos em estado de presença, percepção e alerta de quando nós estamos tomando esses caminhos que estão gravados intimamente em nós, e termos a coragem, ou seja, agir com o coração para fazer diferente do que vimos fazendo em muitas encarnações. E então eu deixo aqui já uma abertura assim, para a gente continuar refletindo. Você vai se lembrar, porque nós somos da mesma geração, talvez muitas pessoas que nos escutem não se lembrem. Mas existia um médico e também psicoterapeuta famosésimo chamado José Ângelo Gaiarsa. Lembra? Dr. José Ângelo Gaiarsa, com muita frequência, ia num programa de utilidade pública de outra figuraça chamada Xenia Beer. Isso. Essa memória me veio me preparando aqui para conversar com você. E foi a primeira vez que eu, ainda pequena, na minha segunda infância, não estava nem na pré-adolescência ainda, escutando um desses programas com a minha mãe, ouvi o Dr. Gaiarsa falar da importância da respiração. Me lembro, assim, fui buscar e vou tentar dizer nas palavras do Dr. Gaiarsa, que ele disse assim: a respiração é a única função neurovegetativa com a qual nós podemos intervir de vontade própria, porque, veja, é automática, é neurovegetativa, a gente nasce sabendo respirar. Mas nós podemos intervir intencionalmente nela para acalmarmos as nossas mentes e os nossos corações e obtermos clareza no caminho. Olha que coisa simples. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente está sempre no piloto automático. Quais são as funções que você tem desde que está no útero e que você não precisa dar comando, o comando consciente, né? Que vai no automático, que é o cérebro que dá. E a respiração é uma delas, porque se você parar de respirar, morre. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas você trouxe uma coisa ótima, você trouxe uma outra frase ótima, dizendo: a gente vive no piloto automático, então é importante lembrar, e Joana é quem nos fala disso com muita frequência nas suas obras psicológicas, que esse piloto automático nosso chama-se perispírito. Tudo o que já está gravado, tudo que já chega aqui com a gente, chega no perispírito. O nosso corpo espiritual, todas as imagens
de vivências anteriores que vêm como lapsos ao longo desta nossa vida encarnada, mas que nós não temos noção de onde está vindo, porque nós não temos essa memória, graças a Deus, essa lembrança de tudo que nós fizemos lá atrás. Isso. Mas essas propensões psicofísico-espirituais, elas se apresentam em nós através do fluxo de energia que é comandado pelos nossos centros vitais. Isto entra em nós e nós reagimos. O nosso piloto automático físico carnal chama-se Sistema Nervoso Central. Essas informações, portanto, elas entram na gente e a gente sai fazendo. E é por isso que Joana, assim como Emmanuel fala, a gente precisa sair dos tem que. A gente precisa começar a questionar os tem que e perguntar o que realmente faz sentido. Essa é a primeira revolução de dentro para fora. Porque se eu nasço numa família de atiradores profissionais, de matadores profissionais, que nós sabemos que tem, e meu pai fala, você tem que fazer aulas de tiro ao alvo, porque você tem que ser boa nesse negócio de matar, eu vou acreditar, porque aquele é o meu meio, é a minha consciência de clã. E eu vou fazer, porque eu aprendi. Eu nem acho que aquilo é feio, eu nem acho que aquilo é ruim, não acho que aquilo é mal. E a questão é, eu estou nos automatismos. Então, como é que a gente revoluciona? Como que nós revolucionamos o nosso próprio ser para aquelas propensões antigas que foram marcadas em nós, de dominação e poder, de individualismo, quando Kardec, consultando o Espírito da Verdade traz 2 capítulos incríveis no Livro dos Espíritos, falando sobre lei do progresso e lei de sociedade. Vai lá para ler. Que individualmente nós não fazemos coisa nenhuma, que tudo que nós fazemos em coletividade. Portanto, se eu fico nas minhas propensões psicofísico-espirituais somente, e não penso em coletividade, e não penso de forma gregária, como é que eu vou ajudar a revolucionar alguma coisa? Se o que eu projeto na minha família, nos meus grupos de amigos, nos meus grupos estudantis, nos meus grupos de leituras e estudos espirituais são as minhas negatividades, as minhas necessidades de dominar, de ser a primeira, de ser a vista, de ser a escutada o tempo todo, de ser a seguida. Será essa uma revolução? Será este um bom fazer? Um bom realizar? Olha quanta coisa a gente precisa pensar quando a gente fala em revolução espiritual. Porque para revolucionar eu preciso agir. Mas a pergunta que vem antes é como agir? Certo. É interessante quando você sabe que isso que você está agora desenvolvendo aí, me faz remeter muito sobre vindo lá da infância, como você falou, vindo da infância, nós somos orientados dentro daqueles valores, aqueles valores nos são passados de geração em geração. Então, o que eu entendo assim, vai ter que chegar um momento em que alguém vai fazer o processo diferente, vai aprender dentro daquilo, mas vai questionar o porquê daquilo. Porque senão, não vejo assim, é sempre se repetindo, sempre se repetindo. Como você colocou agora há pouco, você está com algum microfone aberto aí, Miriam? Ou está usando, porque está dando um eco aqui. Não, eu estou com o microfone do meu computador. Pode ser que seja isso. Então, aí voltando no que eu estava pensando, eu comecei a pensar, quando você fala em consciência do clã, né? Porque a consciência do clã acontece porque veio já, que passou de geração em geração, como você
estava falando. E essa revolução espiritual, ela tem que sair daqui. Então, em algum momento, eu tenho que despertar. Mas se eu venho envolvido por essa consciência do clã, mesmo sendo um espírito esclarecido, que reencarnou naquela família, por exemplo, aqui eu estou, é tudo hipotético, né? Como é que eu vou despertar para isso? Como é que eu vou conseguir? Porque cada um desses seres que compõem esse clã tem essas sombras para poder lidar. Né? E tem o que se soma a tudo isso, que é o comportamento do clã. Como isso vai se processar? Em que momento isso vai acontecer? Porque, assim, indo para o aspecto terra, aqui a gente já está encarnado, eu vejo da seguinte maneira: eu, como profissional de serviço social, na minha profissão, tudo o que se trata com um atendimento ali com uma pessoa que chega com uma situação ali de crise, de problemas, eu nunca olho ela individualmente. Eu tenho que olhar todas as variáveis, e aí é sempre sociais, né? Não, dificilmente são psico. Psico, quando a gente já tem um pouco mais de aprofundamento e faz junto à equipe multidisciplinar para poder ajudar a pessoa, né? Mas o natural, eu vejo no atendimento dentro do serviço social, é o coletivo. Eu nunca posso ver o individual. O individual está com problema porque o coletivo está com problema. Então, para eu poder ajudar aquela pessoa, de alguma maneira, eu tenho que fazer alguma intervenção e chamar esse coletivo, nem que seja o coletivo mais próximo. Um irmão, um esposo, uma esposa, sei lá, alguém que está lá conflitando junto com ele ou recebendo as consequências desse conflito. No dia a dia, isso não é assim. Que nem você falou, nós somos educados, né? E essa consciência do clã é autoproteção. Vamos proteger o que é meu, a minha família. Vamos proteger aquele que está ali no meu ciclo e aquele que faz parte do meu sangue. Como eu vou conseguir fazer essa revolução espiritual se deveria sair da infância, na educação dentro do clã, que eu sou um ser gregário, que eu sou um ser coletivo? Porque esse amadurecimento precisa estar ali porque eu estou encarnado, eu estou esquecido das vidas anteriores. Agora, se eu for pensar em olhar espírito eterno, não, eu já venho com essa consciência. Eu sei que ao reencarnar eu vou ter que aprender e vou ter que conviver com essa situação de coletividade, porque um precisa do outro. Não é? Vamos lá. Antes, deixa eu dar posso dar um bom dia aqui? Antes. Claro. Bom dia, Maria da Graça. Amo Maria da Graça, é lá de Socorro, ela, interior de São Paulo. Obrigada, querida. Aqui quem chegou também, a Tânia, querida. A querida Tânia, já Tânia, dando dicas para a gente aí. já vou, ô Tânia, já vou passar para a Miriam, antes eu vou colocar o teu comentário. E ao despertar, dar esse passo de uma escolha de não seguir o coletivo, de ser diferente, de aceitação de si mesmo e encontrar a força de não repetir o padrão. Olha, é outra visão daquela que eu estou te colocando, né? Não é. Não. Não é. A Tânia falou exatamente como ela já deu uma parte da resposta, eu não sei se foi uma resposta ou uma pergunta, mas eu entendi como uma parte da resposta a pergunta que você fez, porque assim, você sabe que eu sou aquela que precisa organizar os pensamentos para falar, né? Porque tem 1 milhão de coisas passando aqui. Então, eu vou começar no conhecido por todos nós, que é: todos nascemos espíritos simples e ignorantes, dotados de um único um único dom, a maior bênção da nossa vida, que se chama livre-arbítrio para as escolhas dos nossos caminhos. Então, aí, os psicólogos... Melhorou o que você estava escutando aqui, o áudio? Tá.
Eu estou com uma obra aqui fora, talvez seja isso, eu peço desculpas. Então vem algo que Emmanuel nos relata muitas vezes, mas no que Joana se aprofunda, de uma forma bem junguiana, na verdade, eu vou dizer isso, você já me ouviu falar isso várias vezes, eu vou falar de novo. Eu tenho certeza que Joana também foi mentora de Carl Gustav Jung. De uma forma bem junguiana, Joana, então, nos traz a questão da individuação. Conforme o nosso processo evolutivo encarnado, a cada encarnação, a gente continua esse processo de individuação. Olha que coisa interessante. Cada existência carnal é um processo de individuação. Mas esse processo de individuação, dessa encarnação que nós estamos aqui, ele vai ficar marcado e ter um impacto incrível na próxima encarnação que eu vier, que você vier. Isso fica gravado. Então, isso aqui é pura filosofia espírita do nosso entendimento, que o nosso crescimento espiritual é axial, é sempre na direção da causa primária de todas as coisas, e teleológico, é sempre acrescentando conhecimentos a cada existência. Se esses conhecimentos que nós acrescentamos em outras encarnações não pudessem ser retomados nesta, este processo não seria evolutivo, porque nós teríamos que estar começando todas as vezes. Recomeçando, então nós não estaríamos no ponto em que nós estamos agora. Então, o que vem a princípio com o espírito é a sua possibilidade de evoluir individualmente a partir das escolhas que ele faz, conforme as oportunidades que a existência vai lhe dando. Mas então, num determinado momento, a inteligência suprema, dentro deste grande processo evolutivo, nos tira dos individualismos, da solidão, da vida solitária que este homem aprendeu a viver, para a importância da vida gregária. Então, nós deixamos de morar nas cavernas sozinhos e passamos a morar nas cavernas em coletividade, para aprendermos mais e desenvolvermos emocionalmente. Aqui a gente já deixa de ser só instinto selvagem de sobrevivência para sermos um consenso social e gregário de existência. Mas se nós pensarmos que o imperador Nero, com tudo aquilo que nós conhecemos, ainda que seja pouco, era um indivíduo que, a partir das suas vivências individuais, embora dentro de uma família, desenvolveu um ranço absurdo pelo ser humano, que era: você vive se você está de acordo com os tem que. E se você não está de acordo com os tem que, você morre. Esta foi também a projeção que um homem, que era a autoridade máxima da época, fez sobre toda aquela sociedade. Mas existia, desde sempre existe, desde que nós somos indivíduos e começamos a nos agrupar, existe um campo de informações, campo de todas as informações, campo acástico,
de todas as experiências vividas pela humanidade desde a sua criação. Esta informação, ela não nos deixa. Ela vem gravada em nós. Em algum momento, alguém, eu estou falando de uma pessoa só, mas entenda que isso em várias partes do mundo, várias pessoas, alguém, pinça do seu perispírito as boas propensões que vieram junto com a criação desse espírito e pensa, como a Tânia disse aqui, eu tenho que fazer diferente porque eu não estou de acordo com isso como está sendo feito. E aí vamos entender tudo o que aconteceu nos 3 anos de peregrinação de Jesus pela Terra até a sua crucificação. Porque ele vem fazer diferente. E é tão interessante, por que será que essa palavra diferente nos agride tanto intimamente? Porque ele vem e diz: eu não vim derrubar as leis. Eu vim mostrar uma nova forma de cumpri-las. É apenas o diferente. O diferente, que na linguagem sistêmica eu tenho evitado de usar, mas é uma figura de linguagem, embora considerada atualmente excludente, mas só que não, uma figura de linguagem que deixa bem claro para nós. Ele veio como a ovelha negra, que sai daquela consciência de clã, das projeções daquela consciência que diz, isto tem que ser assim, e ele diz, tá bom, isto ainda pode ser assim, mas que tal ser assim de uma forma diferente e que faça mais sentido para o todo e não para um só? Quer dizer, aí, apesar de ele apresentar essa figura da ovelha negra, ele é mais inclusivo do que qualquer outro que não é essa ovelha, porque quando ele fala, quando ele respeita tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu, tanto no campo familiar, dentro do clã, né? Como da própria sociedade que traz a cultura, e outra ainda carregando o olhar de que ele, sabendo que ele era Messias, o Messias estava sendo aguardado para briga, né, para a espada, e ele mostrando que isso tudo pode ser feito sem se levantar uma única forma de agressão. É sobre isso. Você pode colocar, por gentileza, o segundo comentário da Tânia na tela para outras Isso, pessoas verem? eu Por ia colocar aqui. individuação quer dizer que, apesar de fazer do coletivo, isso. Então vamos lá. Tânia contribuindo conosco aqui profundamente. Jesus sabia que era o Messias. Isso. E por que ele precisou vir para cá? Porque a grande consciência espiritual é um outro nome que eu dei agora, tá? A inteligência primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Pai de todas as vidas, Deus, você pode chamar isso como você quiser. A grande consciência espiritual que abarca todas as outras, que cuida de todas as outras, sabia que naquele momento da humanidade nós precisávamos de um modelo de individuação. Entendo. Que nos ensinasse a sermos diferentes, respeitando o que já havia. Respeitando tudo o que foi até então, porque foi necessário. Inclusive Nero, inclusive Domiciano, inclusive Pilatos, inclusive todos os que ainda vieram depois. Tudo isto foi necessário. Mas
Vamos guardar essa informação que eu acabei de dar numa caixinha à parte e trazer uma informação biológica. Olha, ontem eu preciso fazer essa propaganda, vou fazer pelo Tavares, nosso querido. Ontem teve uma live linda, maravilhosa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde ele falou também um pouco disso, e que foi também veiculada pela nossa querida Rádio Web Tavares. Isso. Isso. Eu fiquei muito feliz com essa parceria. Porque o doutor Sérgio traz uma coisa, e eu vou trazer um pouquinho diferente, que ele diz assim: o nosso DNA não é só genético, ele é epigenético. Eu não vou entrar na profundidade da coisa, tá? Nosso DNA não se compõe, achei lindo, eu arrepio quando ele fala. Nosso DNA não se compõe somente de aminoácidos chamados timina, citosina, guanina, esqueci o outro, são 4. Que dão, portanto, as nossas características genéticas hereditárias, mas nós herdamos também a informação. Dr. Sérgio traz, existe um campo de informação ao redor desse DNA, ou que permeia este DNA, que não é só ao redor, como existe esse campo de informação que permeia todos nós, do nosso perispírito para dentro e de dentro de nós para fora, que já contém todas essas informações. E o nosso processo de individuação está intimamente ligado a este campo de informações, e não a nossa genética, e não somente a repetição dos padrões comportamentais dos clãs em que nós nascemos ou frequentamos. Porque sim, nós aprendemos sobre regras nos clãs em que nascemos, nos clãs em que nós frequentamos. Então, eu me lembro que quando eu trabalhava na Johnson & Johnson, agora eu vou na segunda colocação abaixo que a Tânia fez, eu me orgulhava tremendamente de ser a Miriam da Johnson & Johnson. Onde é que estava a Miriam Guedes? Onde ficou a Miriam Guedes naqueles 10 anos? Era muito importante para mim carregar o sobrenome do clã e corresponder às regras de todo o clã, onde não entrava qualquer um, porque se não viesse numa entrevista de emprego trazendo minimamente princípios e valores que fossem conectados com aqueles do clã, já não passava. Podia ter o expertise que fosse. Se o cara dissesse para mim, eu nasci numa família de mafiosos, não entrava. E eu não parava para me preocupar ou para olhar mais profundamente. Por isso que eu digo que nessa vida eu também estou anfitriã de conversas profundas. Eu não conversava profundamente para saber o que aquele espírito trazia dentro de si, que além das experiências daquele clã, poderiam agregar de valor ao novo clã onde ele estava sendo convidado para entrar. Porque eu também seguia as regras. Mas, quando aquele clã deixou de ser interessante para mim por alguma razão que eu não vou falar aqui, mas que tem a ver com os cumprimentos dessas regras, desses princípios e valores, quando deixou de se conectar comigo como uma boa ovelha negra, como alguém que faz diferente, eu saltei fora. Entretanto, ter saltado fora desse clã, eu estou dando o exemplo da J&J, mas eu podia dar exemplo de várias outras por onde eu passei. Eu não deixei de ter seguidores, que foram sendo todas as pessoas que comigo trabalharam desde o meu início profissional, e que até hoje
me seguem como meus amigos, meus contribuintes, com quem eu posso contribuir também, e que nos tornamos amigos. Uhum. Vamos construindo novos clãs a partir da coragem de fazer diferente e de revolucionarmos com toda a gratidão do meu coração pelos anos passados naquele clã, que me ensinaram muito, que me desenvolveram muito e cujos princípios e valores que para mim ainda servem, eu carrego comigo, além daqueles que aprendi na minha família. Uhum. Então, eu não sou mais a Miriam da Johnson Johnson, mas eu sou também a Miriam da Bristol Myers, a Miriam da Alcon, a Miriam do Allegan Locke, a Miriam da Johnson Johnson, a Miriam do Farmasa Mantecorp, a Miriam do CRE, a Miriam da Web Rádio Tavares. Você está me entendendo? Uhum. Nós vamos agregando valores e vamos fazer diferente. Agora, especificamente, agora eu vou trazer o exemplo da biologia. A natureza, isso aqui são conceitos biológicos. A natureza não dá saltos extremamente visíveis. A natureza dá pequenos saltos quânticos nas etapas de individuação de cada ser. Ela dá pequenos saltos quânticos que nós, por estarmos no automático, você também, querida, o é para mim, Tânia, nós vamos dando pequenos saltos em que nós vamos percebendo, às vezes levamos anos para perceber o quanto conseguimos saltar numa propensão psicofísico-espiritual que chamamos de sombra, por exemplo, no nosso orgulho, no nosso medo, na nossa necessidade de poder. Quantos anos eu precisei na minha vida para ter a consciência que eu tenho hoje para estar aqui conversando com você? Que para mim foi um salto quântico, mas que a natureza, ou talvez todos que estão ao meu redor, não consigam ver assim. Porque isso foi perceptível para mim. Vamos nessa concepção biológica de saltos quânticos? Olhe para as gerações que estão nascendo agora, olhe para as gerações de 25 aninhos de idade, 20, 15, 10, 5. Olhe para a sua netinha de 0 anos de idade que acabou de nascer e veja o que ela já vai trazer para você de informações diferentes daquelas que você recebeu, minha amiga. Porque nós estamos na faixa dos 60 anos de idade e recebemos muitas boas informações. E mudamos muitas coisas daquelas informações que nós recebemos para sermos quem nós somos hoje, mais plenas, mais felizes, mais inteiras, mais nós mesmas. Este é o processo de individuação. E que Joana nos fala da necessidade de, dentro desse processo, olharmos corajosamente para o que nos limita, para o que nos emaranha no passado, como nos disse Jesus, em Jesus e atualidades, em Jesus e revolução, sair dos processos que nos limitam para fazermos mais e melhor em prol de uma sociedade, porque então quando eu percebo que o Windows 7 não funciona mais, e eu crio, tivesse sido eu, mas não foi, né? Eu só estou falando na primeira pessoa aqui para a gente entender. Aí eu crio o Windows 8, o Windows 9, o Windows 10, que agora está saindo de cena. Eu estou contribuindo com toda uma sociedade que usa o Windows de uma forma mais facilitada, mais amigável e mais útil.
que é o que você trouxe lá de quando você era assistente social. Quem foi que disse que você não olhava para o psicológico? Porque você era assistente social que estava tratando de questões absolutamente psicológicas. Uhum. E você tratava isso, sim, numa projeção de dentro para fora de melhora. Isso é verdade. Ô, Miriam, aproveitando essa aberturinha que você fez, você falou desde o começo aqui, né, da questão toda do clã. Isso pegou bastante, eu gostei muito, que já há um bom tempo atrás eu tinha lido na própria Joana sobre a questão da consciência do clã, naquele livro que eu abordo lá no Renovando Consciências, Vida, Desafios e Soluções. É sensacional, né? E aí você fala da... Quando você traz isso, você fala do campo acástico, né? Que eu ainda não tenho assim profundidade de conhecimento disso. Mas tem a ver isso com as influências do atavismo? Tem. É o atavismo? Não, Ah, mas tem a ver. Quem sou eu para dizer que não é o atavismo? Acabei de refletir aqui. O campo acástico ou atavismo é exatamente um caminho de utilização de conceitos aprendidos isso. anteriormente. Ah, Nós podemos dizer de informações hereditárias, porém não genéticas. Aí eu porque acrescento o que o Dr. Sérgio disse ontem. porque o atavismo são as informações hereditárias. Exatamente, são informações hereditárias que nós vimos trazendo de muitas gerações e que não são genéticas, que não está explicado no gene. E o Mas acástico é genético? o acástico não, ele é exatamente esse campo de todas as informações. Só que universal. Então você tem. Podemos falar psicosfera coletiva? Podemos falar? Não, Sem acredito aí que fica melhor para você entender o campo acástico? sim, porque se o próprio Jung, a gente faz uma correlação da proposta da teoria do inconsciente coletivo, que para mim é a mesma, está na mesma, na mesma formato, ou não é formato, ele está como. Basicamente, eu entendo como muito parecido, né? As informações que passam de um para o outro. Exatamente, O queridíssimo. atavismo, então, tem a ver, Ele é o sim. inconsciente coletivo. É. Ele é o inconsciente coletivo do clã familiar, ou do clã empresarial, ou do clã da minha escola, ou do clã dos meus amigos, porque quando eu estou num grupo de amigos, eu estou reunindo várias consciências pessoais de diferentes clãs. A consciência pessoal traz informações da consciência de clã. Mas quem abraça as consciências de clã é a consciência espiritual. Isso no olhar sistêmico. A consciência espiritual não permite que ninguém nem nada seja excluído de um grupo. Quem exclui é a consciência pessoal. Quando eu olho para a Helenice e falo, no meu grupo ela não vai entrar, porque eu não gosto daquele óculos que ela usa, nem aquele cabelo dela. Tá fashion do jeito que o meu grupo tem, sou eu que estou excluindo. Entendo. A minha consciência pessoal, o que quer dizer o quê? É como eu estou decodificando o que eu aprendi na consciência de clã. Mas eu Tá. não aprendi com a minha família que eu tenho que excluir ninguém. Uhum. Mas são tantas regras de tem que eu vou imaginando, vou percebendo que quem não se encaixa nesse tem que não faz parte da minha família. Não faz parte do Exato, meu grupo de amigos. Eu excluo. exato, E quando eu exato. excluo, eu gero um buraco de necessidade de reparação sistêmica, de reparação psicosférica, de reparação perispirítica. Porque se eu tenho o meu perispírito individual, quando eu estou com você, eu estou num perispírito coletivo? Sim ou não? Se eu for por essa análise, assim, vamos falar,
É, não tem isso, Olha, mas é isso. é isso. A gente usa chamar de psicosfera o que está aqui pertinho da gente, quando a gente está num grupo, dentro de uma sala na casa espírita, a gente fala, nossa, eu senti que a psicosfera está assim, que é daquele grupo Isso, que está ali, tá bom? isso, Tá. isso. E se eu tiver numa multidão de 300.000 pessoas dentro do estádio do São Paulo? Palmeiras. Palmeiras. Vamos lá, brincadeiras à Que assim parte, Miriam. seja. Eu entendi. Brincadeiras à Entendeu? parte, entendi. Você tem 300.000 campos individuais de informações reunidos Sim, ali, pensantes, porque quem pensa é o espírito, exato. E projetando, né? E todo projetando, mundo projetando. projetando para um universo que é comprovadamente holográfico. Uhum. Portanto, essas projeções desses 300.000 estão abraçando os 300.000. Você não tenha dúvida que eu vou sair desse estádio diferente do jeito que eu entrei. Nossa, é E verdade, você também. é verdade. Pensando coisas que eu não estava pensando antes de eu entrar lá, falando sobre coisas que eu não falei, que eu não falava antes. Aí as pessoas falam: nossa, o que está acontecendo? Puxa, não entendi. É por isso, vamos usar um exemplo bem grosseiro, que depois eu quero colocar os 3 comentários da Tânia. Mas um exemplo bem grosseiro. Uma vez, eu morava de frente a um estádio de futebol aqui na minha cidade, só que assim, era o time local, né, embora seja um time relativamente conhecido, que jogou com outro time, mas aí jogou com um time super conhecido. E nesse dia, como sempre, toda abertura de jogo tinha o hino nacional, tem ainda. Mas nesse dia, a figura do presidente da República estava assistindo, porque ele torcia pelos 2 times, né? Se você visse a energia que subia na hora do hino nacional, que estavam habituados a cantar. E aí eu estava na varanda, juntamente com minha filha, ela olhou e falou assim: nossa, que coisa estranha, né? Será que é todo mundo tão patriota? Porque ela sentiu o baque daquela energia. Então, de alguma maneira, olha que eu estou dando um exemplo extremamente grosseiro, né, Mas Miriam? maravilhoso, não, de grosseiro não tem nada. Nada, bom, sei lá. Aí, assim, eu fiquei pensando nesse dia, será que um pouquinho para cada um ali sair um pouquinho do entendimento, o quanto é importante preservar essa terra maravilhosa que nos abriga, É isso. É né? sobre isso. O hino nacional é o ícone que nos conecta sistemicamente como seres nascidos na mesma sociopolítica. Sensacional. No mesmo país, que age da mesma forma, que tem as mesmas crenças, que nós somos filhos do Brasil. Nós somos filhos do Brasil. E quem nos lembra disso? É o hino nacional, que, ainda que, muito embora, muita gente hoje não o saiba cantar, É, mas que nós, por atavismo, cantamos durante muitas gerações nas nossas famílias. Nós aprendíamos em casa, nós aprendíamos na escola. Nós isso, íamos no 7 de setembro cantar e hastear a bandeira, para aprendermos a reverenciar este país no qual nós nascemos, com todas as revoluções que aconteceram nesse país, tivéssemos concordado ou não. Então, eu já estou respondendo aqui uma das questões colocadas pela nossa querida Tânia, que é: não significa que a gente tem que mudar totalmente tudo, mas que nós precisamos reverenciar o que veio antes, que o que veio antes foi o que nos fez chegar onde estamos hoje, e revolucionar em nós
o jeito de fazer o arroz. Agora você pode rir, que aqui tem o exemplo grosseiro. Esse conceito da biologia que a Tânia contribuiu com a gente aí, líderes, eu digo assim, a minha mãe me ensinou a fazer arroz, fritando bem fritinho todos os temperos, cebola, alho, toucinho, o que eu quisesse colocar nesse arroz. Fritando bem fritinho junto com o arroz no óleo, até o arroz ficar bem amarelinho. E depois jogar água fervente e só depois colocar o sal a gosto e experimentar um pouquinho daquela água para saber se não tinha passado do sal. Exatamente como a minha mãe ensinou. Tá bom. Qual foi a revolução para mim? Quando? Eu já contei isso aqui num programa, não sei se foi com você, com quem foi? Não, deve ter sido com o Davidson, porque olha, isso não ia fugir. Quando eu, no meu primeiro casamento, vou morar com a sogra, e ela me vê fazendo arroz, ela vira para mim e fala: nossa, que trabalheira para fazer um arroz, sabe? Coisa de sogra que está querendo ensinar. Sei. Obviamente, não preciso te dizer que eu fiquei ofendida, certo? É verdade. Aí eu disse, por quê? Como é que a senhora faz arroz? Ah, amanhã eu vou fazer, você vai ver. Você fica lá comigo no pé do fogão, ela falava assim, você vai ver como é que eu faço o arroz. No dia seguinte, ela fazendo o arroz, ela joga todos os temperos na panela, o arroz sem lavar, entre aspas, joga água fria, liga o fogo e faz o arroz. E eu olhando aquilo, dizendo, Jesus, ainda coloquei o nome de Jesus no meio. Isto vai ficar uma porcaria. Eu não vou comer este arroz. Que, para minha surpresa, ficou soltinho e delicioso. E eu comi e repeti. Entendeu? Entendi. Neste momento, eu percebo que o meu atavismo sobre a maneira de fazer o arroz, que, obviamente, minha mãe também aprendeu com a sogra dela. Eu não vou contar essa história, mas não foi com a mãe dela, foi com a sogra. Que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Você está entendendo? Opa, como estou? Bom, qual é a revolução atávica que nós temos hoje? Eu tenho aqui em casa uma panela arrozeira elétrica que eu boto tudo dentro dela, ligo ela na tomada, vou tomar meu banho, vou fazer a maquiagem, vou vestir a minha roupa. E quando eu chego, meu arroz está feito gostoso do mesmo jeito. Deu para entender? Deu, ficou Bom, ótimo. é assim que a criançada hoje já vem diferente, falando para você de coisas que você não falava quando você tinha 2 aninhos de idade. Verdade. Tá bom? Aí você pode dizer assim, pois é, mas são as provas das reencarnações, é verdade. Então, este ser já vem pensando do seu perispírito tudo que ele aprendeu de bom na outra existência. Aí ele chega aqui, conta, olha para você e fala, mas vovó, não precisa mais fazer assim, esse troço não funciona mais. É verdade. Faz assado, que dá mais resultado. Você entendeu? Opa. Então, é preciso, Tânia, todo mundo que está aqui escutando a gente, é preciso olhar para o passado, é preciso olhar para as heranças atávicas, é preciso olhar para todas as gerações que vieram antes de nós, reverenciá-las e dizer gratidão por todos os caminhos que vocês abriram para nós. E só porque vocês fizeram isso para nós, nós podemos hoje fazer diferente. Não quer nem dizer exatamente melhor. Não, mas é diferente. Fazer diferente, de modo que faça mais sentido para o hoje. Para que o processo evolutivo continue. Se não há revolução, não há evolução, deu para entender? Completamente. Se não há revolução, revoluções,
não há evolução. Agora, não pode ser só revolução de arma, revolução de poder, revolução de xingamento, revolução de dor. Não, tem que ser uma revolução interna espiritual, cuja pergunta principal é: para que eu estou aqui? E nos diz o livro do Espírito: não estou aqui para viver sozinha, não estou aqui para viver isoladamente. Estou aqui para aprender a progredir em sociedade. Como espírito individuado, com os dons específicos e individuais que Deus me deu, somar ao espírito individuado da Helenice com os seus dons específicos, somar com o espírito individuado e dons específicos da Tânia, e nesta tríade fazermos mais e melhor. Aí sim. Como Jesus, olha, a Tânia lembrou bem, como Jesus fez, né, pelo sentimento de amor. Pelos sentimentos de amor, porque nós somos seres em relação. A inteligência suprema é de tal forma suprema que nos coloca para sermos seres em relação. Se não estamos em relação, não somos nada. E quando ele nos bota para vivermos juntos nas cavernas e não mais sozinhos, ele começa a nos ensinar sobre o que eu sinto não é exatamente igual ao que a Helenice sente, mas eu posso somar com o que ela sente. Nós podemos fazer um sentir gregário. Nós podemos fazer um fazer gregário. Nós podemos... Essa frase que todo mundo fala hoje, mas que não pode ser um modismo, não pode ser automatizado. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Não pode ser simplesmente uma frase sem entendimento. É igual a frase dos hindus, né, da doutrina hinduísta, quando ela afirma: somos todos um. Somos todos um, porque o universo é holográfico. Somos todos pontinhos desta grande teia da vida universal. Reflete lá o que eu faço aqui. Exato. E reflete aqui o que aconteceu lá. E não importa se eu fiz ou não fiz parte daquela história. E como que reflete, dona Helenice? Através da energia. Do campo de todas as informações. Isso. Do campo acástico. Dos campos mórficos, que partem do individual para o coletivo. Uhum. O 100º macaco que lavou a tal da batata na água do mar para comer. Isso. Experiências científicas nos comprovam que quando um determinado número de pessoas repete uma ação várias vezes, esta ação se propaga para o mundo em outras sociedades, ainda que quem tenha começado esta ação tenha sido este clã, este pequeno clã, aqui neste hemisfério, neste país, neste estado, nesta cidade, neste bairro, nesta casa. Mas no caso das mentalidades ou dos inícios de mentalidades dessas que raciocinam como caso os animais que não estão na faixa hominal, a gente vê que a assimilação é por visão, é por situação, é por sentir. No caso humano tem tudo isso e ainda tem o cognitivo, que faz com que ele processe do intelecto para o sentimento. Por que eu falo isso? Porque quando a gente atinge, né, o livre-arbítrio, é que a gente deveria já estar
utilizando essas informações para fazer escolhas que não prejudiquem a mim e ao coletivo, porque só cuidar de mim e não virar o que vai para o coletivo, eu estou sendo simplesmente irresponsável. Esta é a revolução. Essa é a revolução. Esta é a revolução espiritual. A Tânia... Ela cresce, ela só cresce, ela sai de mim, isso, vai atingindo outros, abrangendo outros pelos meus exemplos e não pelo meu falar, mas pelo meu fazer. Isso. Que foi como Jesus veio para demonstrar para nós. E vai se expandindo pelas consciências, porque onde é mesmo que a lei de Deus está gravada? Na consciência. Então, quando individualmente eu começo a agir mais dentro da lei de Deus, que são as leis da natureza, e começo a demonstrar isso para outras consciências que vão se expandindo também, onde é que isso vai parar? Como que isso vai ficar? É por isso que nós estamos neste momento tão importante de transição planetária para adentrar ao mundo de regeneração aquelas consciências jamais expandidas nas leis de Deus. Uau! Deixa eu colocar aqui que vem ao encontro, né? Do que nós estamos conversando, que a Tânia nos traz aqui mais algumas contribuições, né? E aqui a última contribuição que ela nos trouxe, e aqui me trouxe uma lembrança, Tânia. Esse livro que nem eu já citei hoje, que eu estou fazendo a abordagem lá no outro canal, Vida, Desafios e Soluções de Joana, ela traz exatamente isso, que a nossa psique é como um mosaico, onde cada vivência, cada experiência espiritual que nós tivemos aqui como encarnados, nós fazemos marcas positivas e negativas, chamadas também de boas ou ruins, e que quando a gente reencarna, como no caso hoje, esse mosaico está carregando todas as pecinhas dessas experiências, e eu vou agregar as desta encarnação, e que não pode ser de outra forma, porque os sulcos, como ela fala, entre as pecinhas, que fazem aqueles desenhos disformes, que mostram os caminhos que a gente teve que percorrer para poder ir entendendo que a gente não precisa encaixar como um quebra-cabeça uma pecinha certinha na outra, que a gente precisa sim entender a disponibilidade dela e o que ela nos ensinou para que a gente construa essa personalidade que a gente é hoje. Nossa, eu fiquei apaixonada quando eu li isso. Eu assim, comecei a me olhar, falei, puxa vida! E aí, Miriam, você vem e traz para mim tudo isso e me esclarece, porque eu ficava pensando, a casca é igual ao atavismo, não é? Eu não estava entendendo direito, né? Aí, nossa, eu falei, nossa, é isso mesmo, é isso. Então, cada vez que eu faço essa compreensão que eu fiz agora, esse somatório, de alguma forma eu dei um pequeno salto quântico, não dei? Essa é a revolução. Pequeno salto quântico na compreensão, eu acho que só para fechar assim com uma imagem bonitinha, trazendo mais essa fala de Joana, pensa biologicamente que entre as nossas células não se encaixam todas direitinho umas às outras, como se fosse formar uma grande imagem de um lindo quebra-cabeças. Tá? Elas têm diferentes formatos e jeitos e localizações num mesmo tecido, permeadas por citoplasma, por líquido intersticial, citoplasma dentro dela, né, que é, entre aspas, líquido, e fora delas, o que nós chamamos de líquido intersticial. Estes sulcos, que são exatamente
os caminhos de informações por onde cada célula recebe, através das suas membranas, as informações que precisam, sejam informações químicas, físicas, orgânicas ou inorgânicas, para fazer os seus processos fisiológicos, ok? Nós somos o micro do macro. Nosso corpo físico foi formatado e concebido como uma cópia do macrocosmos. Por isso nós somos seres cósmicos. Então, os cientistas hoje nos dizem, com comprovação da NASA, que nós somos formados por pó de estrelas, o que comprova que nós somos seres cósmicos. Algo que o Dr. Sérgio falou um pouco também ontem na live. Nós temos os componentes nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio, que o oxigênio é nosso, é aqui dessa atmosfera, olha que coisa linda, mas que não faria suas funções se não fossem o nitrogênio, o hidrogênio, o carbono, que também compõem as estrelas no nosso corpo. E nós somos compostos de 95% de espaços vazios. É louco isso! Por onde transitam as informações atávicas do universo, não é só do nosso clã, da nossa ancestralidade, mas do universo. Nossa. Tudo isso transita por nós. E nós precisamos revolucionar para entender que o que funcionava na era de Nero não funciona mais hoje. Na era, com todo respeito, de Putin, não funciona mais do mesmo jeito. Os efeitos não serão os mesmos. Um levante vai acontecer como necessidade biológica, física, psíquica e espiritual de sobrevivência gregária. Uma revolução interna está acontecendo dentro de cada ser presente neste mundo. Nós precisamos cuidar do como fazemos esta revolução internamente, sempre como nos ensinou Jesus, respeitando e reverenciando o que veio antes, porque foi necessário, e caminhando na direção do mais a partir do hoje, conforme cada um de nós possa fazer, com a nossa liberdade de escolha em sociedade. E eu peço a Jesus Cristo, então, que foi o nosso grande mestre nessa revolução, que nos ensine na prática diária dos seus ensinamentos. Gratidão. Nós estamos assim na retíssima final. Nossa, que delícia! Eu falo, eu nunca me arrependo de chamar a Miriam. Deixa eu só colocar aqui o último comentário da Tânia, para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. Quando me tornei cidadã americana, a juíza disse que não esperava que nos tornássemos um melting pot, não sei se eu falei certo. Tudo misturado, mas um mosaico com a cultura de cada um contribuindo para o país que abraçamos. Essa juíza teve muita sabedoria em te dizer isso, Tânia. Essa é o ideal para toda a humanidade. Miriam, mais uma vez, assim, não sei como te agradecer, mais uma vez, toda vez que me vem uma ideia diferente, eu falo, vou falar com a Miriam. E aí, eu adorei. Pensa aí num dia para você voltar para a gente falar só sobre epigenética, tá?
Aí não, eu vou te deixar à vontade para você escolher o dia e a forma como você vai conduzir isso, tá bom? E quero agradecer a todos mais uma vez, a Maria da Graça, que está sempre com a gente aqui, a Tânia, obrigada. Maria hoje quase não falou nada. Tânia, como sempre, querida, amada amiga lá dos Estados Unidos, sempre nos apoiando. Todos os outros que não se manifestaram, muito obrigada, muito mesmo. Tavares hoje não vai fazer divulgação, então a gente já vai encerrando o nosso encontro desta manhã com a frase contida no diário de Anne Frank. O Tavares entrou. Oi, Tavares, resolveu dar um alô para gente? Um alôzão para Miriam? Não, saiu. Então, vamos lá. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar. Qual é o seu potencial? Portanto, agora não sou eu mais que brilho, todos nós brilhamos juntos, porque a felicidade são momentos que todos nós vivemos e construímos, que brilhamos juntos, pois somos luzes. Até o nosso próximo encontro, semana que vem, com Rivaldo Sávio, que vai nos falar de transtornos mentais à luz do Espiritismo. Beijo no coração. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.